Pais amados, neste dia nós vamos meditar nos versos 23 a 35 do capítulo 18 de Mateus. Vamos orar. Senhor Deus, vem falar conosco através dessa palavra, Senhor, desses versos que nós vamos ler. Dirige, Senhor, essa meditação, nos dá sabedoria. Nos mostra, Senhor, aquilo que nós precisamos aprender através dessa palavra. Que o Teu Santo Espírito nos dirija, nos oriente. Em nome de Jesus, pedimos, oramos e agradecemos. Amém. O título dos versos que nós vamos ler diz assim: A parábola do credor incompassivo. Verso 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. 25, verso 25. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que ele saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Essa parábola, ela encerra uma linha de pensamento que Jesus começou quando ele ensinou sobre como resolver conflitos. Ali no verso 15 ao 20, Jesus falou como deveria tratar um irmão culpado. E aí, seguindo essa mesma linha de pensamento sobre resolver conflitos, Pedro perguntou para Jesus sobre quantas vezes devia se perdoar. E Jesus falou que não era apenas 7 vezes, como Pedro perguntou, era 70 vezes 7, ou seja, dizendo que era ilimitado. E para finalizar essa linha de pensamento sobre o perdão, Jesus fala sobre essa parábola que mostra uma pessoa que devia muito ser perdoada, mas não quis perdoar alguém que lhe devia bem menos. O servo devia para o Senhor 10.000 talentos. O conservo dele devia para ele 100 talentos, 100 denários, 10%, na verdade 1% do que ele devia para aquele Senhor. E ele não quis perdoar. Então aqui Jesus está ilustrando nessa palavra o valor do perdão, o poder desse perdão. O perdão pode nos fazer ter nossas dívidas perdoadas, nossas faltas, nossos pecados, se nós perdoarmos o nosso irmão. Mas se nós não perdoarmos, assim como aquele homem
aquele senhor lançou o servo entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida, Jesus finaliza dizendo que assim também o Pai Celeste fará conosco se nós não perdoarmos o nosso próximo do mais profundo do nosso íntimo. Essa é a lição que essa parábola nos traz, a lição de que nós devemos perdoar, por mais que seja muito grave, algo que alguém tenha nos feito, nós devemos perdoar, porque nós cometemos pecados diariamente, nós somos falhos também e Deus nos perdoa. Constantemente Deus nos perdoa, diariamente. E para nós obtermos esse perdão, nós precisamos também perdoar. Vamos fazer a nossa oração de acordo com o que nós meditamos. Meu Deus, ajuda-nos, Senhor, a perdoar o nosso irmão, o nosso próximo, de todo o nosso coração, pois não somos perfeitos e temos pecados que necessitam todos os dias serem perdoados. Pai, ajuda-nos a reconhecer diariamente que temos uma enorme dívida para ser perdoado e por isso devemos perdoar o nosso próximo. Jesus, limpa nossos sentimentos e ajuda-nos a te copiar em tudo. Espírito Santo, guia-nos em nossos pensamentos, atitudes, no nosso falar. Em nome de Jesus, oramos, pedimos e agradecemos. Medite nessa palavra, entregue ao Senhor esses minutos de meditação como a sua oferta a Ele. E perdoe porque você é diariamente perdoado. Não esqueça disso.